Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa atividade do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Auxílio Eficiente. E abrindo a sua boca, os ensinava. Mateus, capítulo 5, versículo 2. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo, que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que a ajudam a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogando a Ele que nos abençoe a todos. Mestre, amigo, abençoe-nos, Senhor, em mais esta noite de estudos. Ampara-nos para que possamos refletir sobre os conteúdos que trabalharemos na noite de hoje. Que possamos, Senhor, bem refletir as lições que essa obra primorosa nos traz para uso em nossas vidas, no desenvolvimento de virtudes que todos somos convidados a realizar. Se conosco, Senhor, no ideal maior de renovação da nossa intimidade, pelo esforço do bem. Gratidão, Senhor, por tudo. Gratidão pela vida. Ampara-nos hoje e sempre. Lembrando para os que tiverem algum problema com a sua imagem, porque depois de gravada o vídeo vai ser colocado no YouTube. Se não quiserem que a sua imagem apareça, desligue a câmera e, se precisar, até tire a fotografia do programa, porque depois
da gravação será colocada pública no Frente Play da Federação. Vamos fazer primeiramente a recordação do encontro passado, depois nós entramos no conteúdo novo deste encontro. No encontro passado, nós estudamos o capítulo 12, Elucidações de Clarence, na, em que nós vimos a entrevista de André Luiz com Clarence, solicitando o trabalho como médico na colônia. E Clarencio dá uma lição para ele muito significativa, com o objetivo de que ele humildasse o orgulho que ainda estava muito vivo dentro dele, porque a, a solicitação dele era completamente inoportuna pelas próprias condições intelecto-morais dele. Então, o Clarencio reflete muitas questões significativas. Do capítulo, nós tiramos esse trecho. É preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título para nós é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor no quadro de seus divinos serviços no planeta. Então, a elucidação de Clarencio sobre as profissões, sobre o trabalho profissional é muito significativa. Ela tem a ver com uma visão de trabalho amplo. O trabalho ele tem duas funções, uma função vertical e uma função horizontal. A função horizontal do trabalho é para que a pessoa tenha recursos financeiros para poder subsistir juntamente com a sua família, com aqueles que dependem da pessoa, do trabalhador. A função vertical é essa função que ele coloca aqui, que não é material, é puramente espiritual. Ele serve de aprendizado para que a pessoa exercite virtudes no trabalho profissional, cresça como ser, servindo a comunidade em todas as áreas de trabalho. Ela tem essa função vertical em que a pessoa ela não estará simplesmente realizando um ganha-pão material, mas servindo ao Senhor, servindo a Deus momentaneamente encarnado no planeta. Então, como ele diz aqui, habilitado a aprender nobremente a servir ao Senhor no quadro de seus divinos serviços. Essa é a função vertical do trabalho que André Luiz faliu redondamente nessa função vertical. Basicamente, o que ele vivenciou foi a função horizontal, ganhou muito dinheiro, mas se tornou um médico falido do ponto de vista da vertical da vida. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobram. Meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina
mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Como transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Então, a falência do André Luiz nessa função vertical do trabalho foi exatamente essa. Ele tratou dos seus clientes como corpos pensantes e não como espíritos imortais em processo de evolução momentaneamente encarnados. Ele próprio não se tratou como espírito imortal. Como que ele poderia agora, recém-saído da convalescência, depois de 8 anos e meio vagando pelo umbral, tratar de espíritos enfermos se ele, até pouco tempo atrás, só admitia a existência do corpo físico? Claro que não seria possível. Sim, esclareceu o ministro. Sua mãe e outros amigos do coração, dos quais você plantou a semente da simpatia. Logo após sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Muito, muita imprevidência, muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão. Mas nos 15 anos de sua clínica também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Aqui nós vimos pela, pela ficha do Ministério do Esclarecimento, né? Tudo que nós fazemos fica, fica registrado. O grande objetivo desses registros é exatamente a avaliação da nossa existência e a programação de futuras existências. Mas tudo fica registrado, na verdade, fica registrado na nossa própria consciência, de uma forma que a maioria das pessoas não tem consciência disso. Então, veja que a Clarence fala de muitos abusos, muita reflexão, mas ele atendeu gratuitamente 6.000 pessoas. E, na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça, né? Por brincadeira, simplesmente para se livrar da pessoa que pedia ajuda. Mas presentemente pode verificar que, mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiados, 15 não o esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. De 6.000 pessoas, 15 estavam orando por ele de gratidão pelos atendimentos gratuitos que receberam. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Mesmo aqueles que não, não oravam por ele, não deixou de ter o mérito da filantropia, mesmo feita por brincadeira, por gozação. No capítulo 13, nós vimos a visita materna, a mãe de André Luiz visitando lá em nosso lar, e André Luiz volta a ter o movimento de se queixar, que ele teve com Clarencio, recebeu orientação de Clarencio, e mais uma vez ele volta a recalcitrar nas queixas. Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que se me reavivavam as chagas terrenas. Oh, como é difícil alijar resíduos trazidos da terra! Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos!
Quantas vezes ouvira conselhos salutares de Clarencio, observações fraternais de Lísias, para renunciar às lamentações, mas ao carinho maternal, como que reabriram velhas feridas. Do pranto de alegria passei lá as lágrimas de angústia, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Não consegui atinar que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim. Na terra, quase sempre as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Raros lhes entende a dedicação antes de as perder. Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. Então, ele é uma viciação que ele já trazia desde quando encarnado e que, apesar das orientações que tinha recebido de Clarencio, de Lísias, ele continuava com a, o hábito das queixas e das lamentações. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos, erigir-te um trono, qual se foras a melhor criatura do universo. Mas essa atitude presentemente não se coaduna com as novas lições da vida. Aqui a mãe dele já falando para ele sobre esse hábito da queixa. Esses gestos são perdoáveis nas esferas da carne. Aqui, porém, filho meu, é indispensável atender antes de tudo ao Senhor. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros. Nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes queridos, dos entes amados. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece o Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Aqui ela aborda, né, a questão da bênção da dor. Ele estava se queixando das dores, de tudo que passou, e ela coloca de uma forma muito profunda que as dores constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Foi a dor que levou André Luiz a humildar minimamente o seu orgulho para ser socorrido por Clarencio. E a, a, foi a dor de se perceber como suicida que fez com que ele também refletisse mais profundamente os valores da vida. Então, não é um mal, pelo contrário. Jéssica, você tem pergunta? Pode falar. Tenho sim, boa noite, Ali, boa noite a todos. Eu tenho uma pergunta, Ali, referente ao mentor espiritual do André Luiz enquanto ele estava encarnado. Ficou claro que no momento de desencarne, até por pedido da mãe, ele teve vários amigos espirituais para auxiliá-lo. Mas quando ele estava encarnado, ele não menciona, né? Ele não menciona porque ele vivia de forma materialista, né? Ele nem se ligava, nem tinha ideia de mentor espiritual. Não quer dizer que não existisse. Na obra Nosso Lar não aparece a figura do mentor espiritual dele, especificamente.
Nós sabemos que todos nós temos o anjo de guarda, o mentor espiritual, mas não sei qual a razão que ficou oculta a presença desse espírito, né? Porque Clarencio, que foi atendê-lo, é um dos ministros de nosso lar, não era o mentor dele, né? Ele foi recolhido em nosso lar por misericórdia, pelo acréscimo de misericórdia, porque ele não era cidadão de nosso lar, ele, ele deve ter saído de uma outra colônia, mas a mãe dele pediu que ele fosse atendido lá em nosso lar. Ele pode ter saído diretamente do umbral, inclusive, antes de encarnar. Esse detalhe da programação dessa existência, e como médico nós não temos é, registro, pelo menos nas obras não aparece. E faz sentido pensar que por ele ter vivido de uma forma materialista, o benfeitor, apesar de ter trabalhado muito para que ele melhorasse, não vendo os resultados, tenha se afastado? Faz sentido? Sim, essa informação temos no livro dos Espíritos. Quando o pupilo, né, o tutelado não atende às orientações do mentor, ele se afasta no sentido assim, não de todo, não abandona o tutelado. Se afasta porque é inútil as orientações. E se a pessoa modificar a forma de ser, ele imediatamente retorna. No caso de André Luiz, ele ficou nessa visão materialista até o fim da existência, né? E aí não teve nem a oportunidade de uma conexão mais profunda com o mentor. Entendi. Obrigada. Então vamos começar o capítulo 16, Confidências. Consolou-me a palavra maternal, reorganizando-me as energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se for uma bênção às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Inesperado e inexprimível contentamento banhava-me o espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. Oh, minha mãe! Exclamei comovido. Deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais! Que ventura! Ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas à distância dos deveres justos. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É antes revelação de responsabilidade necessária. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar
o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Vejamos a diferença da mãe de André Luiz para aquela senhora, né, que queria atender a necessidade dos familiares, mas estava lá 6 anos no campo de repouso. Vejamos o que ela diz aqui, né? Quando ela fala aqui que a esfera superior, a esfera elevada, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Então, são espíritos mais evoluídos que vão ter mais trabalho, não é aquela beatitude que vi ficar lá chupando uva, ouvindo anjo tocar harpa, né, do céu mitificado, isso não existe. Imagina, espíritos elevados o, o tempo todo comendo uva Itália e ouvindo anjo tocar harpa. Depois de uma semana, não queria saber nem de harpa nenhuma, né? Então, a questão do trabalho, da abnegação, do esforço é maior nas esferas mais altas, porque são espíritos que compreendem a vida com muito mais intensidade, e aí, como eles compreendem a situação com mais intensidade, trabalham mais para poder ajudar mais, né? Quando ela fala também aqui, né, do verdadeiro amor para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Então, ociosidade é para os espíritos inferiores. Espírito já de uma certa envergadura para cima, sempre vai ser o trabalho fundamental. Nós vimos lá do governador do nosso lar que até nas horas vagas ele trabalha, né? Nas horas que ele tem de lazer, ele trabalha no Ministério da, da Regeneração, né? Que é o mais, assim, que tem mais espíritos inferiores em nosso lar. E meu pai, perguntei, onde está? Por que não veio com a senhora? Ele achava que o pai estava lá na mesma colônia que a mãe, né? Vamos ver onde que o pai está. Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu: Ah, teu pai, teu pai. Há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. Estava numa situação pior do que do próprio André Luiz. Na terra sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência, e ao fervor do culto externo em matéria religiosa. Mas no fundo era fraco e mantinha as ligações clandestinas fora do nosso lar. Duas delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. E tão logo desencarnou meu pobre Laerte, a passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas, a quem fizera muitas promessas, aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. A princípio ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Tendo gasto muitos anos a fingir, viciar a visão espiritual, restringir o padrão vibratório,
E o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito. De algum modo, lutou repelindo as tentações, mas caiu, afinal, novamente enredado na sombra, por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Aqui temos nesse parágrafo muita coisa para refletir. Vamos por parte aqui. Então, o que que aconteceu com o Laerte, né, o pai de André Luiz? Primeira coisa, foco no culto externo em matéria religiosa. Já existem pesquisas científicas que mostram que existem dois tipos de religiosidade: a religiosidade extrínseca e a religiosidade intrínseca. Em todas as religiões existem religiosos intrínsecos e religiosos extrínsecos. Os extrínsecos estão focados nesse culto externo. Foi exatamente o que aconteceu com Laerte. Ele frequentava os cultos, provavelmente de formação católica, né? André Luiz deve ter tido a formação católica na infância, mas depois ele se tornou materialista sem vínculo religioso. Como ele disse, só frequentava de vez em quando as missas em situações protocolares. Mas o Laerte, o pai, frequentava os cultos só para fora, sem trazê-lo a mensagem cristã para dentro de si. É o que acontece na grande maioria dos religiosos, né? Apenas o culto externo, a religiosidade extrínseca, muito mais para os outros verem do que para si mesmo. E essa religiosidade extrínseca não transforma. E aí o que que aconteceu? Ele viveu uma vida de máscaras, né? Ele viveu uma vida de máscaras. Por fora era o marido exemplar, religioso, cumpridor das obrigações, entre aspas, familiares, mas por dentro totalmente diferente. É o túmulo caiado por fora, cheio de podridão por dentro. O fariseu de todos os tempos. Então, o que que aconteceu? Ele tinha relacionamentos extraconjugais com mulheres de baixa categoria, apesar de ter uma esposa já no espírito já de uma envergadura moral bem maior do que a dele, ele não se conectava com ela, se conectava com as amantes que ele achava fora do lar. E aí o que acontece, como elas eram espíritos vinculados a regiões sombrias, ele acabou por se imantar a elas. E aí o que que acontece num caso desse, né? Como ela diz aqui, como ele, tendo gasto muitos anos a fingir, viciara a visão espiritual. Então, esse é um dos grandes males que o mascaramento gera para o ser humano. Ele passa a vida toda fingindo algo que não sente profundamente. Então, fingindo ser religioso, fingindo ser um bom esposo, fingindo ser uma boa pessoa. O fingimento, né, esse movimento de mascarar sentimentos negativos, cria uma viciação mental focado naquilo que é falso. Então, o que que aconteceu?
Restringir o padrão vibratório, o resultado foi achar-se não só na companhia das gerações que cultivara e refletidamente pela mente e pelo coração, né? Então, mesmo que a mãe de André Luiz o visitasse, como ele fazia também com o filho, eles não percebiam, porque a mente estava viciada. No caso do André Luiz, não no fingimento, no materialismo, quanto mais, né? Então, usando como a parábola dos dois filhos como referência, o André Luiz lá na terra longínqua e o pai perto da casa, postura do irmão mais velho na parábola, né? E o André Luiz, postura do irmão mais novo lá na terra longínqua. E aí ambos foram para a região umbralina. Mas vejamos que a situação de André Luiz foi menos ruim do que o pai, porque o André Luiz gerou uma dor aguda que todo aquele processo fez com que ele humildasse o seu orgulho e amassasse a rebeldia. Num capítulo posterior do nosso lar, fala da reencarnação da mãe de André Luiz, que receberia o pai de novo como esposo, ele sairia diretamente do umbral para uma reencarnação, e essas duas mulheres que mais o assediavam viriam ser filhas dela. Então, novamente aquela questão que ela fala no início, né, da abnegação da responsabilidade, né, que requer mais trabalho na hora da abnegação. Imagina, né, para poder, provavelmente, o amor que ela sente por esse homem, nesse Laerte, é muito grande, a ponto desse sacrifício de recebê-las amantes como filhas. Seria uma relação de maternidade extremamente sacrificial, né? Porque o padrão do espírito dessas duas mulheres era muito. Veja que duas delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. Quando o espírito reencarna nessas condições, a, não é porque reencarnou que ele muda, ele continua com as mesmas tendências do passado. No caso, o Laerte viria com as mesmas tendências e ela viria com o objetivo, aquele casamento chamado de sacrificial, em que um está numa posição bem mais elevada e vem para resgatar o que está em uma situação menos elevada. Extremamente, pede uma abnegação, um nível de renúncia que beira o sacrifício e que nem sempre é bem sucedido, né? Mas toda tentativa de ajuda é benéfica para os envolvidos. Então, nessa parte do capítulo, nós estamos percebendo o quanto é prejudicial o mascaramento. Ele realmente, primeiro que a pessoa gasta muita energia para fingir, e segundo que não há como subsistir esse mascaramento no mundo espiritual. A pessoa é aquilo que ela é. Por isso que Jesus preconizava, né? A autenticidade, a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Seja o seu dizer sim, sim, e no não, não. O que passa disso de procedência maligna, reforçando a questão da verdade e da autenticidade, né? A pessoa ser autêntica é viver como ela, com as limitações dela, buscando, claro, superar essas limitações. Fingir é extremamente prejudicial para a própria pessoa que finge.
E claro, para o relacionamento, né? Porque as outras pessoas pensam que a pessoa. Veja que a mãe de André Luiz, ela acho que só ficou sabendo dessa realidade no mundo espiritual. Quando estava encarnada, ela não, não ficou, não tinha noção do que acontecia, né? Porque ele devia fingir muito bem. Ângela, pode falar. Esse casamento sacrificial que você está falando é agora nessa próxima encarnação da mãe, certo? Ou era já na Não, próxima, na, na segui- próxima. na próxima? E o que É no são capítulo do trevas? sacrifício de mulher que nós vamos ver. É no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 46. Fala do futuro casamento dela Uhum. novamente com o Laerte, que é o pai do André Luiz. E recebendo as duas amantes como filha. Eu só levantando uma hipótese, esse casamento, onde ela era a esposa do pai de André Luiz, poderíamos dizer que para ela era um casamento provacional? Uhum, provavelmente sim. Dessa encarnação, né? Que ela foi mãe dele. Essa última. Ah, tá certo. E E, doutora, futura em doutora, 1940 e 40 e pouco, né? Que provavelmente ela deve estar encarnada. Ela, o pai, as duas mulheres já devem estar adultas, porque essa programação aqui, na década de 40, ou ela pode estar encarnada ou já desencarnada pela idade, né? Década de 40 está aí com uns 80 e poucos anos, 90, por aí. doutora Lírio, o que são trevas compactas? Compactadas. É Compactas, uma aliás. região do umbral mais, assim, mais trevosa, né? Porque a região das trevas é da crosta para as entranhas do planeta. O umbral começa na crosta. Agora, tem regiões com maior número de espíritos empedernidos do mal do que outras. Tem regiões do umbral que são colônias, porque nas outras obras de André Luiz fala até por exemplo, da casa transitória, que era uma colônia dentro do umbral, mas totalmente cercada e como se fosse um oásis. No Mensageiros é, tem também uma casa transitória, vários postos de socorro dentro do umbral. É, é uma região dentro do umbral, só que com uma energia mais benéfica, enquanto que outras regiões, pelo que depreende-se do relato, com espíritos mais voltados ao mal, mas não tão maus a ponto deles descerem para as trevas. Porque o que leva o espírito para o umbral ou para as trevas é o nível de afronta às leis divinas que eles produzem. Quanto maior o nível de afronta, mais intenso é a, mais densa, né, a região. O próprio perispírito ele fica encharcado das energias deletérias que levam o espírito para as regiões mais trevosas, vamos dizer assim. O Alessandro? Boa noite a todos. Alírio, podemos, assim, aventar que o Laerte, por usar mal no centro de força responsável à verdade, por ele mentir constantemente para a esposa, e Uhum. mentir aqui dá a impressão que ele mentiu também no comércio, né? Cavalheirismo no comércio, baseado naquele texto do Céu e Inferno da neta, evocando o avô e o avô esclarecendo ser honesto perante os homens, não é ser honesto perante o pai, o Criador. Podemos aventar que ele pode vir gago para justamente ele reparar isso que ele criou nele mesmo?
Pode, como um processo expiatório, sim, né? Mas nessas situações é mais porque é o uso da inteligência para produzir esse tipo de coisa. Muito mais do que a comunicação verbal, né? O mau uso da inteligência. Ele pode vir até com deficiências nessa área para humilhar mais o orgulho, amansar mais a rebeldia. Aí a programação, nós não temos detalhes da programação dele, né? Só essa referência no capítulo 46, que ele viria diretamente do umbral para a reencarnação. Então, é uma reencarnação dolorosa, não vai ser uma reencarnação fácil. E a mãe, a André Luiz, vinha de altas esferas. Já pensou? É só um amor que renuncia profundamente, muita compaixão, para levar o espírito a vir para um sacrifício desse, né? Reencarnar, trazer duas mulheres que não tinha vínculo com ela, porque essas duas mulheres se vincularam a ele pelo abuso do sexo que ele se permitia, né? Nem vinculação afetiva com ele tinha, era puramente sexual. E ela reencarnar para trazê-las como filha não é para qualquer um espírito de alta envergadura. Já. Elis? Lírio, com relação à influência de familiares já desencarnados, né? Ela pode ser de duas formas, tanto benéfica, quando são espíritos mais evoluídos, quanto maléfica, né? Uhum, sim, pode. Ah, Uhum. Depende do nível evolutivo. Às vezes, não me lembro qual obra da André Luiz, tem um caso do Entre a Terra e o Céu, que a mãe ficava obsidiando a, a segunda esposa do esposo, né? Que inclusive recebeu o filho dela como filho, e ela, por ciúme, por despeito, por tudo, ficava obsediando. É um caso muito interessante do livro Entre a Terra e o Céu, que nós vamos estudar futuramente. Tem um outro caso eram dois idosos desencarnados que vampirizavam os familiares na hora do jantar. É no livro Nos Domínios da Mediunidade. Na hora do almoço, do jantar, eles vampirizavam sem ter noção do que estavam fazendo, né? Mas era prejudicial aos encarnados, por ignorância da própria realidade. Vamos continuar aqui. Muitíssimo impressionado, perguntei: não há, porém, meios de subtraí-lo a tais abjeções? Ah, meu filho, elucidou a palavra materna, eu o visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento, de quando em quando, sem obter resoluções sérias. As infelizes das quais se tornou prisioneiro retiram-no as minhas sugestões. Venho trabalhando intensamente anos a fio. Solicitei o amparo de amigos em 5 núcleos diversos de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui em nosso lar. Certa vez, Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas debalde. Não é possível acender a luz em candeia sem óleo e sem pavio. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta.
Ah, muito interessante, né? É a questão de que, mesmo quando se quer ajudar alguém, mas a pessoa não oferece condições para receber ajuda, ajuda não é possível. Porque não é possível forçar alguém a receber ajuda. Minimamente a pessoa deve se conectar com a ajuda. Vejamos que André Luiz só conseguiu receber ajuda quando ele humildou seu orgulho, lembrou de Deus e orou. O pai dele nem isso conseguia. Apenas algumas lágrimas, mas logo ele era aquele fogo fato, né, que não produz transformação interior. Então não há adesão mental dele para a ajuda, né? Então Ele ele continuou, permanece inativo em si mesmo entre a indiferença e a revolta. Oi, Leila. ele continuou como estava, né? Porque ela fala aqui, ó, que de modo algum ele lutou para repelir as tentações. Quer dizer, ele não Uhum, fez nenhum esforço de isso, melhoria, né? exato. E aí caía de novo nos Uhum, erros, porque não fazia o esforço. Aí, nessa colocação que você traz do capítulo 46, ela, como era um espírito bem mais uhum, adiantado, bem mais evoluído, ela, pela aceitação dele, a situação que ele está ainda, ela na abnegação ela recebe a ele de uhum, volta por um amor que ela já exercia por ele e recebe as duas como filha. uhum, É, nessa, aí a gente vê assim a beleza da reencarnação no sentido da oportunidade de você exercer na família, no grupo, com a ajuda de um que se dispõe a entregar o amor, exercer o princípio do amor, mas um amor que não é aquela paixão, aquela uhum, coisa que eles viviam, mas o amor mesmo, né? uhum. Como é bonito isso, né, no processo reencarnatório, né? Essas oportunidades. Sim, é o amor incondicional, né? É que não coloca condição de forma nenhuma. E aqui mostra muito bem aquela questão de que nós vamos ter a morte de acordo com o que tivemos a vida. É o gênero de vida e gênero de morte. A morte não transforma ninguém, muito pelo contrário, né? Na verdade, a pessoa que era mascarava as suas situações enquanto estava no corpo, a máscara cai na hora da morte, totalmente. E aí a pessoa se vê da forma como a realidade impõe, né? Então, que aqui mostra, quando a Vera Luiz pergunta, né, de tirá-lo, a vida do espírito de acordo com o que ele viveu enquanto encarnado. Que ele vivia numa mentira existencial. Então, quando a pessoa vive numa mentira existencial, fingindo que a mentira não é mentira, que ela é uma verdade diferente, é, a situação é muito grave. É muito pior do que a pessoa que tem uma deficiência e simplesmente vivencia aquilo, como foi o caso do André Luiz, né? Ele era viciado em sexo, ao tal ponto que, mesmo sendo médico, morreu com sífilis, viciado em álcool e deu vazão, mas menos ruim do que fazer tudo isso e fingir que era uma boa pessoa. Ele não, pelo menos André Luiz não fingia, né? O fingimento foi do pai dele. Feliz? Ali, eu vou perguntar outra coisa, mas me veio isso na questão da
da religiosidade extrínseca, né? Porque ele nem lembra fazer uma oração, pedir ajuda, nem nada, Porque né? era tudo por fora, né? Tudo de falso. Nunca acreditou É. na verdade, né? O que eu queria te pedir ajuda é quando ela fala aqui, né, que consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento. Esse arrependimento, na verdade, não é esse arrependimento mesmo, né? É, na verdade, um No sentido sentimento mais de culpa é, do que ele fez do que de arrependimento. Porque o legal. arrependimento ele é uma alavanca de levar a pessoa a um outro nível, né? Ah, legal. Obrigada, era isso. Tem uma pessoa que pôs o esquecimento ao reencarnar é para todos. Por exemplo, a mãe de André já é mais evoluída e escolheu dura prova. Ela vai lembrar. Quando o espírito é mais evoluído, ele lembra mais do seu programa, sim. Quando ele é mais evoluído, ele sabe o motivo por que estar ali naquela situação. Muito provavelmente, no nível evolutivo dela, ela pode não ter assim, a noção total de todos os detalhes, mas ela sabe que ela está ali para cumprir uma missão, né? Que é o casamento sacrificial, que é um dos espíritos se torna missionário nesse casamento. É raro esse tipo de casamento, mas existe. A maioria da Terra é provacional ou expiacional, né? Rodrigo Calixto fala: quem solicitou ajuda, a planta amizade colhe pela vida eterna. Essa é uma afirmação, né? Não é pergunta. Depois de longa pausa, suspirou, continuando. Talvez não saibas ainda que tuas irmãs Clara e Priscila vivem hoje igualmente no umbral. Famíliazinha bem. Todo mundo foi para o umbral, só ela que salvou. Vive no umbral, agarradas à crosta da terra. Sou compelida a atender às necessidades de todos. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa de tua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenino. Então, essa desencarnou criança, então essa ajudava, né? Luísa esperou-me aqui muitos anos. Foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa a meu lado, em benefício de teu pai, de ti e das irmãs, tão grande a perturbação dos nossos familiares ainda da terra, que voltou a semana passada, a fim de reencarnar entre eles, num gesto heróico de sublime renúncia. Espero, pois, que te restabeleças breve, para que possamos desdobrar atividades no bem, né? Então, a Luísa também, o espírito já mais evoluído, que reencarna também para auxiliar os familiares, né? Assombravam-me as informações referentes a meu pai. Que espécie de lutas seriam as dele? Não parecia sincero praticante dos preceitos religiosos, não comungava todos os domingos. Elevado com a dedicação paternal, perguntei. Então, veja, era católico realmente que comungava todos os domingos. Então, confessava e comungava, mas tudo falso, tudo fingimento, né? A senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames. Não as classifique assim, ponderou minha mãe. Dize antes, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes. São filhas de nosso pai igualmente. Não tenho feito intercessão apenas por Laerte, mas por elas também. Estou convencido de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. É realmente um espírito de uma verdadeira moral, né? É um amor incondicional.
Então, ele vê as mulheres como infames. Mas quem que atraiu? Não foi o pai? Quem que se sentiu atraído? Quem tem a infâmia? Né? Na verdade, como ela diz aqui, todos eram doentes. O Laerte doente, as mulheres doentes, todos precisando de ajuda para se tratarem, né? Espantou-me a grande manifestação de renúncia. Pensei subitamente em minha família direta. Senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Perante Clarence Lísias, deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações, mas o olhar materno encorajava-me. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo ao meu lado. Aproveitando o minuto que corria célere, interroguei: a senhora que tem acompanhado o papai devotadamente, nada poderá informar relativamente a Zélia e às crianças? Aguardo ansioso o instante de voltar a casa a fim de auxiliá-los. Oh, minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Como deve sofrer minha desventurada esposa com esta separação? Mal sabia ele que ela já tinha casado de novo e que estava tudo numa completamente diferente, né? Os filhos nem lembravam mais dele. Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou: tenho visitado os meus netos periodicamente. Vão bem. Depois de meditar alguns minutos, acentuou: não deves, porém, inquietar-te com o problema de auxílio à família. Prepara-te, em primeiro lugar, para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamentos antes de trabalhar na solução que elas requerem. Olha como é interessante essa orientação, né? Prepara-te em primeiro lugar. Então, ele para de visitar a família, ele já queria notícia da família. Ele não tinha condições de ter a família notícia nua e crua. Por isso que a Clarencio não tinha dito nada para ele. Que quando ele vai, lá nos últimos capítulos, quando ele vai visitar a família, por pouco que ele não cai numa situação bem, bem grave, né? Ele precisou de realmente refletir questões muito profundas para poder não se entregar ao ciúme, à raiva, ao desespero. Imagine, isso foi depois de muito tempo de que ele já estava na colônia. Imagina se ele soubesse a realidade nesse momento, que ele estava recém-convalescente ainda, né? Quis insistir no assunto para colher pormenores, mas minha mãe não reincidiu nele, esquivando-se delicada. A palestra estendeu-se ainda longa, envolvendo-me em sublime conforto. Mais tarde ela despediu-se. Curioso por saber como vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-la. Afagou-me então carinhosa e disse: não venhas, meu filho. Espero-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso nos gabinetes transformatórios. Além disso, preciso ainda avistar-me com o ministro Célio para agradecer a oportunidade desta visita. E deixando-me na alma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu. Muito cheio de ensinamentos esse capítulo, né? Vamos para o 17 agora. Em casa de Lísias. Não se passaram muitos dias após a inesperada visita de minha mãe, quando Lísias me veio buscar a chamado do ministro Clarencio. Seguiu surpreso. Recebido amavelmente pelo magnânimo benfeitor, esperava-lhe as ordens com enorme prazer.
Meu amigo, disse a Fábio, doravante está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nossos serviços, com exceção dos ministérios de natureza superior. Henrique de Luna deu por terminado seu tratamento na semana última, e é justo agora aproveite o tempo observando e aprendendo. Olhei para Lísias como irmão que devia participar da minha felicidade indizível naquele instante. O enfermeiro correspondeu-me ao olhar com intenso júbilo. Não cabia em mim de contente. Era o início de vida nova. De alguma sorte, poderia trabalhar ingressando em escolas diferentes. Clarencio, que parecia perceber minha intraduzível ventura, acentuou. Tornando-se dispensável sua permanência no parque hospitalar, examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Consultarei algumas de nossas instituições. Lísias, porém, cortou-lhe a palavra, exclamando: se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa, enquanto perdurar o curso de observações. Lá minha mãe o trataria como filho. Fitei o visitador num transporte de alegria. Clarencio, por sua vez, também lhe endereçou um olhar de aprovação, murmurando: muito bem, Lísias. Jesus alegra-se conosco sempre que recebemos um amigo no coração. Abracei o prestativo enfermeiro sem poder traduzir meu agradecimento. A alegria, às vezes, nos emudece. As pessoas que acham que no mundo espiritual as coisas são tudo muito diferentes, né, da vida no mundo físico, nós estamos vendo aqui pela descrição do André Luiz que é semelhante ao que nós temos no mundo, né? Quando nós temos amigos, quando nós nos alegramos, nos entristecemos, espíritos de condição mediana, vão continuar a vida da forma como tinha a vida no mundo físico, né? E quando já estão em atendimento, já estão melhorados, vão viver aqui, as emoções próprias de cada momento. Abracei um prestativo enfermeiro, sem poder traduzir meu agradecimento, a alegria às vezes nos emudece. Guarde este documento, disse-me atencioso o ministro do auxílio, entregando-me pequena caderneta. Com ele poderá ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento durante um ano. Decorrido esse tempo, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. Instrua-se, meu caro, não perca tempo. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. Então, aqui o interstício das experiências carnais, o espaço entre uma encarnação e outra, em que o espírito aprende muitas coisas para poder vir no mundo físico comprovar aquilo que aprendeu, né? Tem um livro científico chamado Vida, Transição, Vida, que fala exatamente dessas experiências que nós temos entre uma encarnação e outra. É um livro de um psiquiatra canadense de Toronto chamado Joel Whittaker. É uma obra que quem puder ler, ela é fantástica, mostrando, por meio de regressão de memória, as pessoas vivendo esse interstício entre uma experiência e outra, entre uma encarnação e outra. E as obras de André Luiz, todas elas são falando desse momento do mundo espiritual e a vida no mundo físico também. E o intercâmbio que existe entre os dois mundos, né? Lísias deu meu braço e saí endevado de prazer.
Passados minutos, eis-no a porta de graciosa construção, cercada de colorido jardim. "É aqui", exclamou o delicado companheiro, e com expressão carinhosa acrescentou: "o nosso lar, dentro de nosso lar". Ao tímido brando da campainha no interior, surgiu à porta a simpática matrona. "Mãe, mãe!" gritou o enfermeiro, apresentando-me alegremente. "Esse é o irmão que prometi trazer-te." "Seja bem-vindo, amigo!" exclamou a senhora nobremente. "Esta casa é sua." E abraçando-me, soube que sua mãe não vive aqui. Nesse caso, terá em mim uma irmã com funções maternais. Não sabia como agradecer a generosa hospitalidade. Ia ensaiar algumas frases para demonstrar minha comoção e reconhecimento, mas a nobre matrona, revelando singular bom humor, adiantou-se adivinhando meus pensamentos. "Está proibido de falar em agradecimentos. Não faça. Obrigar-me-ia a lembrar de repente muitas frases convencionais da terra." Rimo-nos todos e murmurei comovido: "Que o Senhor traduza meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz." Entramos. Ambiente simples e acolhedor. Móveis quase idênticos aos terrestres. Objetos em geral, demonstrando pequeninas variantes. Quadros de sublime significação espiritual, um piano de notáveis proporções, descansando sobre ele grande harpa talhada em linhas nobres e delicadas. Identificando minha curiosidade, Lísia falou prazenteiro: "Como vê, depois do sepulcro, não encontrou ainda os anjos arpistas, mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos." Aqui a alusão ao céu mitificado, né? Dos anjos que ficam tocando harpa a eternidade inteira. "Oh, Lísias", atalhou a palavra materna carinhosa, "não faças ironia. Não te recordas como o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado, quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia?" "Sim, mãe, mas quero apenas dizer que os arpistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos por nossa vez no aprendizado das coisas divinas." Em seguida, os conceitos obrigatórios de apresentação com que relacionei minha procedência, vim a saber que a família de Lísias vivera em antiga cidade do estado do Rio de Janeiro, que sua mãe chamava-se Laura e que em casa tinha consigo duas irmãs, Yolanda e Judite. Respirava-se ali doce e reconfortante intimidade. Não conseguia disfarçar meu contentamento e enorme alegria. Aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia enlevava-me. A hospitalidade cheia de ternura arrancava-me ao espírito notas de profunda emoção. Em face do tiroteio de perguntas, Yolanda exibiu-me livros maravilhosos. Notando meu interesse, a dona da casa advertiu: "Temos em nosso lar, no que concerne à literatura, uma enorme vantagem. É que os escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Por aqui não se equilibram, nem mesmo no ministério da regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado de alma." Olha que interessante essa informação, né? Os escritores de má fé. Numa colônia espiritual não há espaço para esse tipo de escritor.
Então, no mundo espiritual, as obras que têm produzidas por lá são obras todas edificantes, né? Não pude deixar de sorrir, continuando a observar os primores de arte fotográfica nas páginas sob meus olhos. Então, para quem gosta de ler, deve ser uma verdadeira maravilha, né? Essas obras. Humberto de Campos, quando foi escrever o livro Boa Nova, ele disse que ele esteve numa biblioteca que tinha 500 relatos da vida de Jesus, como se fosse um livro em três dimensões, né? Ele projetava as imagens de todo o acontecimento. E ele extraiu desses 500, ele extraiu 20 que ele achou os mais importantes e escreveu o livro Boa Nova, né? Então, as bibliotecas, os livros, né, eles devem ser todos assim, interativos e com possibilidades de projetar imagens, sons, deve ser coisas muito significativas no mundo espiritual sobre a realidade da vida, né? Ângela? Me chamou a atenção aqui a questão do que você acabou de ler, que é os escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico. Uhum, Essa questão do veneno são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Então, isso me chamou muita atenção, porque a gente vê bastante por aí, né? Os que uhum. estimam o veneno psicológico, né, doutora Lírio, que é uma área bem crítica, né? Porque, veja, é, um livro que, que estima esse veneno psicológico que leva as pessoas à perversão, tem livros que estimulam suicídio, tem livros que estimulam sexolatria, estimula drogadição, aberrações as mais diversas. Imagina os autores dessas obras e cada pessoa que lê uma obra e se contamina desse veneno psicológico, o quanto é prejudicial para a pessoa que leu e para quem foi o instrumento dessa escrita. Então, são espíritos que eles acabam densificando intensamente o próprio perispírito, e aí a, a, só tem um espaço ou para as trevas, dependendo do tipo de literatura, ou para as zonas obscuras do umbral, essa parte mais escura, mais densa do umbral. O contrário também deve ser, também é verdadeiro, né? Obras edificantes que levam as pessoas a pensar positivamente, a ressignificar limitações, ajuda essas pessoas e a energia retorna para aqueles que foram instrumentos desses escritos também. Aqui na fala da mãe de Lísias, quando ele fala, está proibido lá um pouquinho para trás, está proibido de falar em agradecimento, Uhum. obrigar-me-ia a lembrar de repente muitas frases convencionais da terra. Uhum. Aqui, o que que ela está falando? Do verniz que as É do verniz pessoas social, usam? das falas da boca para fora, sem estar sendo sentida, né? É o fingimento que nós vimos lá do Laerte. Tem muitas coisas que se faz socialmente que são fingimentos, são situações em que a pessoa finge interesse, finge e que não são reais.
Veja a fala de André Luiz logo depois. Ele disse que não é condicional. Quando ele, que o Senhor traduza meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Essa é uma frase de gratidão que não é comum na Terra e que é própria nesse momento, né? Agora, que bom que vocês me aceitaram, aquela coisa toda que é o verniz social e que nem sempre está ligada aos bons sentimentos, né? É muito mais convenção do que realidade no coração. E o que mais importa nessas questões, principalmente para o espírito que está vivendo já na dimensão espiritual, não são palavras convencionais, mas palavras verdadeiramente sentidas no coração. Continuando aqui, vamos dar tempo a gente terminar aqui. É, não pude deixar de sorrir, continuando a observar os primores da arte fotográfica nas páginas sob meus olhos. Em seguida, chamou-me Lísias para ver algumas dependências da casa, demorando-me da sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilharam. Tudo simples, mas confortável. Mas voltar a mim da admiração que me empolgava quando a senhora Laura convidou a oração. Sentamo-nos silenciosos em torno de grande mesa. Ligado um grande aparelho, fez-se ouvir música suave. Era o louvor do momento crepuscular. Surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria que eu nunca me cansava de contemplar todas as tardes no parque hospitalar. Naquele momento, porém, sentia-me dominado de profunda e misteriosa alegria, e vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior, em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. Esse momento deve ser um momento muito sublime, né? Na hora do Ângelus, no final do dia, o governador com os ministros e todos na colônia, por meio de aparelhos de televisão, que deve ser igual ao que nós temos hoje, ou mais sofisticado ainda, assiste à oração do governador, né? Elis? Olha, eu estava vendo essa parte que ele fala aqui um pouco para trás, me lembrei da própria história da moça da senhora que estava antes do André Luiz pedindo ao Clarencio, se eu não me engano, para ir ajudar os familiares, e ele falou que o tempo que ela estava lá, e a gente, acho que a Leila fez até a conta, né? Não trabalhou acho que nem 8 dias, e não sei quantos Uhum, anos que já estava lá. uhum, E aí aqui, quando ele dá, então, a oportunidade do André Luiz começar a trabalhar tudo, ele fala, né? Instrua-se, meu caro, não perca tempo. E isso uhum, é um convite para nós também, né, aqui. E me sim, lembrei até da passagem que tem do Espírito de Verdade no Evangelho, se não me falha a memória, uhum, que fala, né, amai-vos, esse é o primeiro mandamento, e instruí-vos, esse é o segundo, né? Então, uhum, é uhum, sempre esse convite para todos nós, né, de é, buscar mesmo esse conhecimento, essa instrução, né? sim, sem sombra de dúvida. E principalmente nós que estamos vivendo nesses dias da grande transição planetária, do, provavelmente são os últimos anos, últimas décadas, é um momento muito significativo do planeta. Ontem mesmo nós tivemos estudo no nosso grupo mediúnico da Federação e nós estudamos uma mensagem de um benfeitor, que não sabemos o nome dele, mas ele falou desse momento que nós estamos vivendo, um momento ainda de muita dor, de muito sofrimento,
e que os benfeitores estão trabalhando intensamente para que esse tempo de dor e de sofrimento seja reduzido o máximo possível. Então, depreendeu-se da fala do benfeitor que o trabalho no mundo espiritual está sendo intenso. Então, esse trabalho que a dona Lau, a mãe de André Luiz, fala, a mãe de André Luiz não temos o nome dela também, né? Só do pai, apesar que é pseudônimo também, provavelmente, o nome não quer dizer nada. Esse trabalho de abnegação, de amor incondicional dos benfeitores tem sido intensos nesses dias. E cabe a cada um de nós fazermos os esforços para sermos instrumentos da lei de misericórdia nesse momento, né? Quanto mais nós nos conectamos com esses benfeitores, mais nós nos ajudamos, em primeiro lugar, e somos instrumentos de ajuda nesse momento delicado. E quando nós fazemos isso, nós somos os principais beneficiados, estamos nos elevando espiritualmente, como seres que estamos no corpo, nesse momento delicado da humanidade, e que todo esforço no bem que nós fizermos vai ser imensamente útil para a nossa evolução como espíritos imortais, né? Então, aproveitemos realmente esse momento, como aprendizes da vida que todos nós somos convidados a ser. Mais alguma questão, gente? Na semana que vem nós não temos a primeira terça do mês, então nós não temos estudo. A sugestão é que vocês revisem algum conteúdo que trabalhamos durante esse mês, tá? Eli, você faz a prece agradecendo por nós? Levamos os nossos pensamentos a esse Pai amoroso, compassivo, que nos acolhe amorosamente diante das nossas ainda fraquezas, nos auxiliando nesse caminhar, para que nós possamos cada vez mais, buscando essa instrução em que somos convidados, nos fortalecendo com essa fé que é possível cada vez mais nós irmos nos desvinculando das nossas tendências, dos nossos movimentos egóicos, que diante de todo esse banquete espiritual que temos recebido em cada encontro, em cada estudo, nós nos esforcemos para colocá-los de verdade no coração e na vivência de tudo isso nas nossas vidas. A nossa gratidão a essa oportunidade, a esse canal de aprendizado que temos e a todos os envolvidos para que fosse possível estarmos juntos mais uma vez. Que assim seja. Boa noite, Boa noite gente. para todos nós, muita paz. Boa noite. Boa noite, Boa gente. noite a todos. Setembro. Noite. Boa noite a